Primeiro vamos examinar o que é a ciência da ciência de dados. Afinal, o que é ciência? O que um campo de estudo precisa para ser considerado ciência ou científico? Muitos autores deram definições diferentes para esse conceito. Para os nossos fins mais práticos, vamos considerar o conceito de ciência de Karl Popper, um filósofo da ciência. Para Popper, ciência é tudo aquilo que pode ser falseável, ou seja, se um tema é plausível de falseabilidade, ele pertence à ciência. Caso contrário, pertenceria ao reino das crenças e opiniões. Parece simples, mas este conceito resolve diversos impasses de grandes filósofos do passado como Hume e Kant. Na ciência, é normal começarmos com a observação e a partir dela criarmos hipóteses. Depois fazemos experiências para tentar refutar essas hipóteses e caso não consigamos refutá-las, as hipóteses vão ganhando um caráter científico, como uma teoria ou uma lei. Vamos ilustrar com alguns exemplos. Na Idade Média, as pessoas observavam o mundo e criavam teorias para tentar explicar os fenômenos, como a ideia do formato da Terra. Antes de Fernão de Magalhães, no século XV, dizer que a Terra era plana fazia parte da ciência, porque era possível testarmos essa hipótese e, obviamente, refutá-la como foi feito. Outro exemplo é a lei da gravitação universal de Newton. Ela também faz parte da ciência porque podemos testar e tentar provar que é falsa. E foram feitos milhares, se não milhões de testes. E parecia que ela estava correta, ou seja, que tínhamos descoberto como modelar aquele comportamento da natureza. Até que em 1915, um senhor chamado Albert Einstein descobriu que ela não funcionava em alguns casos e fez pequenos ajustes nessa teoria que hoje funciona ainda melhor. Estamos há mais de 100 anos testando suas ideias, que parecem ser a melhor explicação que temos atualmente, até que apareça um modelo ainda mais robusto para explicar ainda melhor nossa realidade. É assim que caminha o conhecimento científico. Note que a ciência é um voto de humildade. É repensar as teorias toda vez que temos novas evidências, mesmo para aquelas coisas que parecem óbvias. A ciência não lida com verdades absolutas. Ela tem que estar disposta a mudar sempre que as evidências mudarem. Além disso, a ciência não é uma instituição, mas algo descentralizado, onde toda a comunidade científica participa. Portanto, os experimentos precisam ter sua metodologia divulgada e isso permite que eles possam ser reproduzíveis, discutidos e revisados por toda a comunidade. Ao ser validado pelos pares, vamos criando um consenso científico, que é basicamente o mais perto de que nós podemos chegar da verdade com as técnicas e tecnologias que nós temos disponíveis hoje. E o que não é ciência? Há muitas outras formas de se obter conhecimento que não são científicas. Essas formas não são melhores ou piores, apenas não seguem a metodologia científica. Entre elas, podemos citar o senso comum, a religião e a filosofia. Assim, julgar se uma decisão é moralmente superior ou inferior à outra não faz parte do escopo da ciência, pois não é possível testarmos essas afirmações. Em outras palavras, não podemos falseá-las como foi definido por Popper. Esses assuntos, super importantes, geram enormes debates, frequentemente com longos estudos, mas como envolve decisões morais que não são testáveis, não fariam parte do escopo da ciência. E o que essas definições têm a ver com ciência de dados? A ciência está progressivamente mais presente nas empresas e um dos principais responsáveis é a área de ciência de dados. Cada vez mais os negócios precisam personalizar os atendimentos, ao mesmo tempo que precisam melhorar sua eficiência. Isso era antagônico antes da ciência de dados. Aos poucos, as empresas vão substituindo as decisões orientadas por feeling, opiniões e tradições por decisões baseadas em dados e modelos. Isso é se tornar uma empresa data-driven. Não é à toa que muitos consideram que os dados são um novo petróleo, e a transformação desses dados em modelos úteis é feito pela área de ciência de dados, seguindo a metodologia científica. Quanto dar de desconto em um produto? Qual produto recomendar? Quando enviar um cupom de desconto para cada consumidor? Todos esses são exemplos da aplicação de decisões super personalizadas, muitas vezes indivíduo a indivíduo, tomadas em escala pelas áreas de ciência de dados dentro das empresas. Resumindo, a ciência não é uma entidade, mas sim ter uma atitude cética em relação aos fatos, criar modelos que tentam explicar a realidade e testar hipóteses com uma metodologia rígida para que outras pessoas possam reproduzi-las e tentar falseá-las. A ciência de dados é basicamente aplicar esses conceitos e metodologias com dados dentro das empresas, tornando as decisões menos enviesadas, mais eficientes e personalizadas. Agora que já entendemos bem o conceito de ciência e suas implicações na área de ciência de dados, vamos nos aprofundar um pouco mais nas origens dessa área e entender como a estatística moderna revolucionou a ciência no século XX, ajudando no surgimento da ciência de dados um século depois. Entenderemos também suas semelhanças e diferenças. Até lá!